A jornada cristã é um caminho pelo qual se vai a vida inteira. A jornada cristã não é algo instantâneo, né? É um percurso, né? É uma rota, é uma trajetória que implica em um processo permanente que dura a vida inteira. Essa é a vida cristã. E andar com Jesus envolve segui-lo em todos os aspectos do viver. O apóstolo Paulo diz assim, Colossenses 2,6: assim como conhecestes ao Senhor, assim também andai nele. E muitas pessoas não suportam as tentações do mundo e por isso até caem, por isso desistem. Mas Jesus disse em Mateus 24,13 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim significa caminhar pela jornada cristã até o final da vida. Então não importa aqui se nós temos muitos anos membros da igreja, se nós somos jovens, se nós somos velhos, né? Se nós entramos na igreja há pouco tempo. A jornada cristã é um percurso que envolve toda a vida. Algumas pessoas vão ter uma jornada cristã de 2, 3 anos. Aceitaram ao Senhor na velhice. Eu conheci gente que se batizou quando estava no leito da morte. Ele nem podia caminhar. Levaram uma bacia na casa dele e ele se batizou na bacia, daí 3 dias morreu. A jornada cristã dele durou 3 dias. Essa foi a vida dele. O ladrão da cruz teve uma jornada cristã de algumas horas. Ele aceitou a Jesus e a jornada cristã durou algumas horas. Outros, como eu, por exemplo, eu me batizei com 15 anos. Meu filho se batizou com 14 anos agora. A jornada cristã talvez vai durar aí algumas décadas. Mas essa é a nossa jornada cristã. Você está na igreja há 50 anos, você ainda está na jornada cristã. Quem vai ser salvo? Quem perseverar até o fim. Não importa o tamanho da sua jornada cristã. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um requerimento que o Senhor faz para quem está na jornada cristã. Deus pede o seguinte: seja santo. E essa é uma palavra que não tem a predileção, né, de muitos pregadores modernos. Às vezes até uma forma de você debochar de alguém e dizer, você é um santinho. Se fala isso. Você parece muito santo. Como se isso fosse uma ofensa, né? Mas Deus pede que nós sejamos santos. Em 1 Tessalonicenses 4,3, a Bíblia diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4,3. A vontade de Deus é a nossa santificação. Então, Deus pede isso de nós. Então, a santidade é necessária. A santidade é exigida por Deus. Será que Deus realmente pede isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Levítico 20, 26. Levítico 20, 26. E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então Deus se dirigiu ao povo de Israel e disse: vocês serão santos. Mas isso é um texto do Antigo Testamento. Vamos a um texto do Novo Testamento. 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade é algo necessário. Se você está caminhando na jornada cristã, a santidade não é uma opção, é uma necessidade, é uma exigência de Deus, que você seja santo. E santidade pode significar duas coisas, né?
pode significar uma vida separada para Deus, uma vida dedicada ao Senhor. O significado etimológico da palavra santidade tem a ver com separação. Ser santo significa ser separado. Separado do mundo e unido a uma vida com Cristo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5,17 que hoje nós estamos no mundo. Então nós não estamos separados fisicamente no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. Então nós estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós. E Cristo disse, não é, que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então, o primeiro significado da palavra santidade se relaciona com uma vida separada. Separada do mundo, mas unida a Jesus. O segundo significado da palavra santidade é uma vida pura, sem mancha. Uma vida sem atos pecaminosos. Então, a santidade é uma palavra-chave no plano da salvação. Todo o trabalho do Espírito Santo na sua vida é para levar você à santidade, a uma semelhança maior com Jesus. A cada dia você se torna mais semelhante a Jesus. Ele é o nosso modelo e é o nosso exemplo. Agora, como que se alcança a santidade? Através de um processo que é chamado de santificação. Então, a santidade se alcança através da santificação. E nós lemos em Hebreus 12:14 que essa é a vontade de Deus para nós, a nossa santificação. Aliás, 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus para nós é a nossa santificação. O que é a santificação? A santificação é um trabalho interior do Espírito Santo em nós. É o trabalho que o Espírito Santo realiza dentro de nós, mudando os nossos gostos, mudando os nossos hábitos, mudando a nossa forma de viver. Então, o trabalho de Deus em nosso favor, ele é muito amplo. Cristo operou uma obra fora de nós. E ele ainda continua trabalhando lá no céu, oferecendo os seus méritos para lavar os nossos pecados. Mas, através do Espírito Santo, nós temos um outro trabalho. Então, nós temos o trabalho de Cristo, que ele fez na cruz por nós e continua fazendo no céu. O trabalho de expiação, intercessão. E agora nós temos o trabalho do Espírito Santo em nós. E o trabalho do Espírito Santo em nós, ele se divide em duas partes. Em primeiro lugar, o trabalho do Espírito Santo em nós separa os nossos pensamentos do pecado. E depois ele implanta novos princípios no coração. Então são duas coisas que o Espírito Santo faz em nosso favor. Ele nos separa do pecado e das coisas do mundo. E em segundo lugar, ele implanta os princípios divinos no nosso coração. E esses dois trabalhos acontecem simultaneamente. Quando você está no processo de santificação, você perde o gosto pelas coisas do mundo. Isso acontece imperceptivelmente. Você não marca uma data. A partir de amanhã eu vou deixar de ser uma pessoa irada. Não, isso acontece na sua vida. O trabalho do Espírito Santo é como um vento, né? Ele opera em nós imperceptivelmente. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo implanta em nós princípios novos, estranhos ao homem natural. A bondade, a mansidão, a benignidade. Em resumo, o Espírito Santo transforma a nossa vida. Não apenas as ações, mas principalmente os pensamentos. Os princípios que regem a nossa conduta são mudados para melhor. E só o Espírito Santo consegue fazer isso.
Você pode, talvez por um desejo de ser bem visto, de obter boa reputação, mudar algumas condutas externas. Mas a mudança dos pensamentos e das intenções é operada apenas pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem poder de fazer isso. E esse é o trabalho de Deus em nosso favor. O trabalho de Deus é completo. O trabalho de Cristo fora de nós e o trabalho do Espírito Santo em nós. Eu quero trazer aqui para vocês 3 textos muito importantes. Efésios 5, 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. É um texto muito importante. Irmãos, por que Cristo veio a esse mundo e morreu em nosso lugar? Por quê? Já em Mateus 1, 21, vemos a resposta. Diz que o seu nome se chamará Emanuel e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Cristo veio salvar o seu povo dos seus pecados. Mas agora, nesse texto que está na tela, nós vemos até numa ilustração, né, referente aos maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para... Agora vamos ao verso 26. Para a santificar. O verso 26 diz para santificar a igreja. Essa é a razão do sacrifício de Cristo. Tito 2,14. Tito 2,14. Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, todo o trabalho de Cristo em vir a essa terra, nascer como homem, viver como uma pessoa pobre, depois entregar a sua vida em sacrifício, tem um propósito, que é purificar para si mesmo um povo zeloso de boas obras, ou seja, para que tivesse uma igreja santificada. Vamos a Colossenses 1, 21 e 22. Colossenses 1, 21 e 22. Pois, não, é Colossenses. Colossenses 1, 21 e 22. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Ele nos reconciliou pela sua morte. Agora vamos ao verso 22. Para que ele nos reconciliou? No corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Então nós vemos qual foi o propósito da morte de Jesus no Calvário. Ele entregou a sua vida para nos salvar, mas nos salvar de quê? Do pecado. Para que nós pudéssemos ter uma vida santificada. E hoje eu quero falar para vocês sobre o que Deus espera do seu povo. O seu povo que já saiu do mundo, né? Que já aceitou Jesus, que está na igreja e que agora está na jornada cristã. Irmãos, o que Deus espera do seu povo? Santidade. O que Deus espera do jovem reformista, do adolescente? Santidade. E hoje eu quero trazer para vocês uma palavrinha muito ligada à santidade, que é a obediência. O que Deus espera de nós? Obediência. E essa palavra não é muito apreciada hoje. Porque a palavra obediência está muito relacionada a regras. E as pessoas pensam que regras está ligada, a palavra regra está ligada à falta de liberdade. As pessoas não pensam assim? Não é esse o pensamento de hoje? Se a regra me limita, me restringe,
Então, ao mesmo tempo, ela retira a minha liberdade. Mas esse é um conceito muito equivocado. O nosso Deus é um Deus de liberdade. No entanto, ele criou um sistema de regras para o nosso bem-estar, para que possamos ter uma vida feliz. E Deus exige obediência, Deus exige santidade. Um texto muito importante para o Adventismo é Apocalipse 14, 12, que diz assim: Deus quer preparar para si um povo que guarde os mandamentos de Deus e que mais? E tenha fé de Jesus. Então o tema de hoje é a importância da santidade. Quando você aceita Jesus, você se torna uma nova criatura e você passa a viver em novidade de vida. Agora você faz parte da nação real, do sacerdócio santo, 1 Pedro 2,9. E você ama a Deus. E a sua carreira cristã começa. E você vai passar por momentos em que o seu amor a Deus será provado. O seu amor a Deus vai ser provado. Se você está na jornada cristã, você vai passar por tribulações, por provações. Jó disse assim: o Senhor me testa todos os dias. E eu posso dizer com segurança que o nosso amor a Deus é provado todos os dias. Às vezes você não percebe, mas o seu amor a Deus é provado diariamente. Mas a Bíblia diz, 1 João 2,4, aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então o amor de Deus, o seu amor a Deus é testado todos os dias. Mas se você não guarda os mandamentos, você não ama a Deus, você é mentiroso. E eu quero trazer para vocês aqui a história de um homem privilegiado, um rei em Israel, que na sua mente ele pretendia obedecer a Deus, mas ele foi uma pessoa desobediente e no final teve uma morte muito trágica. Eu quero falar para vocês sobre o rei Saul. E quero trazer a história que está em 1 Samuel capítulo 15. E essa é uma história que aconteceu em Israel na época do rei Saul. Essa história mostra a desobediência do rei e por causa dessa desobediência específica, ele perdeu o seu reinado. Deus deu uma ordem. Deus disse assim: Saul, você vai derrotar os amalequitas e eu quero que você destrua todos os amalequitas. Homens, mulheres, crianças e os animais também. A destruição tem que ser total, não pode sobrar ninguém, porque eu quero eliminar os amalequitas da face da terra. Esse era um débito que Deus tinha com que os amalequitas tinham com Deus desde o período em que Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto, e agora era o momento dos amalequitas serem eliminados da face da terra. E Saul disse: ok, vamos cumprir. Não era uma ordem difícil de cumprir, porque Saul estava acostumado a ir à guerra. E ele sabia como obedecer a Deus. Ele era um homem que já estava na jornada cristã. Ele já tinha tido uma experiência com Deus. Ele já era rei há muitos anos. Mas agora nós vamos ver que Saul quis negociar a sua obediência com Deus. E por isso ele perdeu o seu reinado. Não se negocia a obediência a Deus. Irmãos, existe um momento em que Deus coloca o homem à prova. Você desfruta de boa saúde, você tem uma boa família, tem sucesso nos negócios, você está aí na igreja, tudo está bem. É Deus que te dá isso. Graças a Deus. Mas Deus pede que você viva em santidade, Deus pede que você obedeça. E quando Ele pede isso, nós não temos o direito de negociar com Deus. A Bíblia diz que Saul venceu os amalequitas e matou todas as pessoas, como Deus havia mandado. Mas em relação aos animais, aconteceu uma coisa muito interessante. Porque Saul
trouxe os animais à sua presença e ele observou. Quando tinha uma vaca magra, raquítica, ele matava. Aparecia uma vaca bonita, bem alimentada, ele dizia assim, essa é bonita, olha para ela, olha para a pele dela. Essa aí Deus vai me perdoar. Manda para o curral. Uma vaquinha para o curral. Aí aparecia uma ovelha fraca, doente, mata a ovelha, matava a ovelha. Aí aparecia uma ovelha gorda, bem alimentada. Essa aí é bonita demais, dá um bom casaco de lã, não é isso? Manda ela para o curral. Aí aparecia um porco, rechonchudo. Esse aí tá fofo, manda para o curral. E a Bíblia diz que aqueles animais que estavam lindos, gordinhos, Saul poupou. E os que estavam fracos, ele matou. Mas Deus vê tudo, gente. E Deus disse para Samuel, Samuel, que era o profeta, Saul desobedeceu. Vai lá conferir. E aqui nós temos uma comédia. Porque Samuel disse assim, Saul. Aí Saul disse, não, eis-me aqui, Senhor. Você fez o que Deus mandou? Saul, claro, matei todos os amalequitas. E os animais você matou? Matei também. Mas que barulho é esse que estou ouvindo? Porque ali perto estava o curral. E agora você imagina a cena assim, Saul diz, eu obedeci, mas aí uma vaca mugia. Aí Saul perguntava, mas que barulho é esse? Não, deve ser uma ovelha que escapou. Do que você está falando? E o que é esse mugido de vacas? E quando Saul não podia mais esconder, ele tentou se justificar. Não, o povo me trouxe isso para a gente oferecer em sacrifício. E aí vem aquela frase clássica. Eu quero obediência, não quero sacrifício. E Deus ficou muito irado com Saul. E foi naquele momento que ele perdeu o seu reinado. Porque obediência não se negocia. Quando Deus manda, nós temos que obedecer. Você passou um sábado maravilhoso na igreja. A pregação tocou o seu coração. Os hinos emocionaram você. Você vai para casa decidido a mudar de vida. Você faz um voto com Deus. Não vai mais perder tempo na internet, não é isso? Não vai mais reclamar da vida, não vai mais ver imagens obscenas, impuras. Todos agora vão perceber que você é um cristão, não é? E você agora se levanta cedo, vai para a rua, faz o seu culto. Mas você chega atrasado no trabalho, aí o patrão pergunta, por que você chegou atrasado? Aí você inventa uma mentira. Meu pneu furou, minha avó ficou doente. Tudo mentira. Então manda uma vaquinha para o curral. Na hora do almoço você senta para comer e os colegas do trabalho começam a contar umas piadas pesadas. E você, ao invés de se levantar e sair daquele ambiente, não, você fica lá e começa a dar gargalhada. E você pensa assim, aqui não tem ninguém da igreja, ninguém sabe que eu sou crente. E aí você mesmo conta uma piada mais pesada ainda. Manda mais 5 patinhos para o curral. E aí você chega em casa, começa a se desentender com seus pais, fica nervoso, perde a calma, distrata sua mãe, mais 2 porquinhos para o curral. E na hora de dormir você se lembra assim, eu tenho que orar. E você diz, Senhor Deus, me abençoa, me protege. E qual é a resposta de Deus para você? Eu quero te ouvir, mas as tuas ovelhas, as tuas vacas gritam muito alto. Tem muitos animais no teu curral. E eles gritam tão alto que eu não estou ouvindo você. Irmãos, a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E às vezes nós pedimos, Senhor, me abençoa, Senhor, me usa.
E o Senhor responde: mas que balido é esse que eu estou ouvindo? O Senhor diz: eu quero te abençoar, mas muitas coisas impedem que as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida. Eu quero apresentar aqui uma ilustração para vocês sobre como as bênçãos de Deus são derramadas sobre nós. Às vezes nós pensamos assim: ah, mas o fulano tem mais alegria, fulano tem mais paz do que eu, fulano é mais abençoado do que eu. E eu não estou falando de bênçãos materiais, estou falando de bênçãos espirituais. Porque mesmo nos lares cristãos, muitas vezes reina a discórdia, né? A briga. Vamos supor que cada pessoa aqui é um apartamento, tá? É só uma ilustração. Você é um apartamento. Mas calma, tá bom? Isso é só uma ilustração, você já vai entender. O que o apartamento precisa? Água, não é isso? A água é a bênção, tá bom? É a bênção espiritual. Mas aonde que a água está armazenada? Na caixa, que fica acima de você. E Deus sempre mantém o registro da caixa aberto. Irmãos, a fonte da bênção está sempre aberta. O nosso Deus está com as mãos estendidas, com os braços abertos. A bênção de Deus está sempre disponível. Mas você é um apartamento. Na sua casa você abre aquela torneira e vem um jato muito forte de água. Mas no apartamento vizinho, às vezes você abre a torneira e cai só um filetinho de água. Em um apartamento jorra água. No outro apartamento a água está quase acabando. Qual é a diferença entre um apartamento e outro? Qual é a diferença, irmãos? É o encanamento. Um cano está limpo, o outro está tão sujo que ele fica obstruído. Irmãos, eu vivo no mesmo mundo, eu passo pelas mesmas tentações que você passa, mas a diferença é que às vezes você mantém os seus canais, o seu corpo, os seus sentidos limpos, e eu não. Então a bênção espiritual não chega para mim como chega para você. A Bíblia diz em João 4:23, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas para Ele derramar as suas bênçãos. Irmãos, o nosso Deus não é um ser assim cruel, né? Está com um chicote na mão para castigar a gente, não. O nosso Deus nos procura. Mas às vezes nós não percebemos a sua presença. Na segunda-feira, o Senhor quis visitar a sua casa, mas encontrou você discutindo com seus pais. Na terça-feira ele voltou, mas você estava assistindo algo impróprio na internet. Na quarta-feira você estava vendo coisas más. Na quinta-feira você estava ouvindo um tipo de música imprópria. Você está ouvindo rock, axé. E o Senhor diz assim: eu tenho grandes planos para você. Eu quero abençoar você. Mas tem tantos animais no seu curral que eu não consigo um lugar na sua vida. Irmãos, ninguém vai entrar no reino de Deus sem a santidade. Agora sim, o que diz Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ser que o encanamento da sua vida esteja tão sujo, tão obstruído, que a bênção de Deus não jorra para a sua vida. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais foste alguns de vós.
Alguns de nós talvez já fomos assim, idólatras, avarentos. Mas o texto continua: mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em Mateus 5,8, uma das bem-aventuranças, Cristo disse: só os puros verão a Deus. Irmãos, é possível ser puro hoje? É possível ser santo hoje? Jesus era puro, Jesus era honesto. A palavra de Deus diz que é possível ser semelhante a Jesus. Eu estava lendo um texto no livro Atos dos Apóstolos, diz que João queria ser semelhante a Jesus. E ele era um homem terrível, ele era um homem que se irava com facilidade, ele era chamado filho do trovão. Ele uma vez desejou que Cristo destruísse toda uma cidade. Mas ele se tornou semelhante a Jesus. Irmãos, a vitória sobre o pecado exige esforço, exige renúncia. E nós não temos forças em nós mesmos. Mas quando a humanidade se une com a divindade, quando Jesus assume o controle da nossa vida, então nós podemos dizer, como Paulo disse em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E grandes homens do passado também tinham defeitos. Às vezes você pensa assim: mas eu tenho um defeito muito grave. Eu tenho uma tendência muito forte para fazer uma coisa errada. Davi também tinha. Por isso ele escreveu o Salmo 51, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esse trabalho de purificação, de santificação, não é um trabalho nosso. Isso é um trabalho de Deus em nós. É Deus que limpa o nosso coração. Ele que purifica as entradas da nossa alma. Então, se você hoje tem maus hábitos, Deus pode mudar a sua vida. Esse é o trabalho dele. O Senhor diz: abandona aquelas coisas que tu sabes que te separam de mim. Esse é o chamado do Senhor. E eu quero deixar para vocês um desafio, né? Um desafio que o Senhor faz. Sejam santos. Deixem o Espírito trabalhar na vida de vocês. Façam um pacto sério, né? De compromisso, de entrega. E a Bíblia garante que a partir de amanhã, não daqui a 10 dias, não daqui a um mês, a Bíblia diz que a partir de amanhã, as bênçãos espirituais começarão a jorrar na nossa vida, de maneira mais intensa. Você vai ser uma pessoa mais abençoada, mais fiel, mais feliz na presença de Deus. E se você quer fazer um pacto de santidade com Deus, se você quer andar na presença do Senhor, então diga no seu coração: a partir de hoje quero entregar os meus olhos, a minha boca, as minhas mãos, todo o meu ser a Ti, Senhor. Ajuda-me a ser obediente e santo na Tua presença. Que essas sejam as palavras do nosso coração hoje. Amém.